Eu sou o Fábio e você está no Técnica Elétrica. Acompanhe. E a missão de hoje é mudar esse ventilador aqui de teto, fazendo um novo ponto de fixação naquela posição do X, porque ele aqui está centralizado no quarto. Mas por causa da nova posição da cama entre os criados mudos, ela ficou desalinhada com o ventilador. Ele ficou mais para o lado. E esse X aqui é o novo centro para o ventilador de teto, porque aqui ele fica totalmente desalinhado, fica apontado para a lateral da cama e não para o centro da cama. Então, é rasgar esse teto aqui, que é gesso e isopor, para embutir esse cabo PP aqui. Como tem isopor lá em cima e o isopor não tem tratamento anti-chama, e eu não vou passar nenhum conduíte novo, então eu decidi usar um cabo PP. Esse é um cabo PP da Prysmian, 750 volts, com duas vias de 2,5 milímetros. Então é um ótimo cabo para esse tipo de instalação. Podia ser de 1,5? Podia, mas é mais seguro de 2,5? É. Então é um cabo PP 750 volts, duas vias de 2,5. Eu estou passando duas pernas presas por abraçadeiras, formando esse chicote, e eu já sinalizei retorno de fase, neutro, e deixei o preto de cada cabo para o motor do ventilador. Então você pode fazer isso. Ele está mais decapado aqui porque esse vai ser um tipo de emenda e esse aqui vai ser outro tipo de emenda. Aqui será um tipo de emenda comum com fita isolante e aqui será uma emenda com conector torção. Agora é fazer o rasgo no teto para embutir esse chicote, preso por abraçadeiras, no gesso com isopor. Justamente por isso que eu estou colocando o cabo PP, pela segurança e pela proteção, para não causar um incêndio, pegar fogo no isopor, e já viu, né? Gases tóxicos. Então, mãos à obra. E a missão mudou aqui um pouco em relação ao que eu tinha falado antes. A caixa de teto ficou justamente no X, onde eu marquei a posição. Aquele pedaço de cabo eu ainda vou fechar ali. Qual foi o problema ali? Passa uma longarina exatamente naquele local. Não deu para poder embutir o cabo PP nessa laje. Naquela parte ali tem um isopor naquela posição, mas a longarina não permite que seja embutido o cabo PP. Então teve que ficar esses 4 condutores aí, 2 verdes e 2 vermelhos, de 1,5 para poder caber ali na passagem da longarina. Eu não botei de 2,5, como são só os 2 fios do motor e para iluminação, é o suficiente. Ou seja, a mudança de planos acontece e, como diz o nosso querido Gilson eletricista, né? Ventilador de teto é uma caixinha de surpresa. Aqui a surpresa foi justamente nesse teto. Ali ainda falta um pouquinho mais de gesso, mas já deu para poder fazer, para embutir o cabo, e ficou legal. Ficou assim a caixinha do teto. Aqui no centro dela vai um parabolt prendendo na laje, e o suporte vai ficar embutido aí dentro como nos outros ventiladores. Eu gosto de embutir aquele suporte para o ventilador ficar desse jeito aqui, mais próximo ao teto, e dar uma estética legal. Então eu vou trazer ele para esse ponto aqui. Pronto, agora é fazer o furo aqui no centro da caixa de passagem, depois alargar o furo e colocar o parabolt. Aqui eu já passei a número 5. E agora que a broca aumentou de tamanho, já fiz a marcação do tamanho um pouco maior que o parabolt, que vai ser embutido, para poder não acabar saindo no andar de cima. Vamos lá, broca número 8 agora. Foi a 5, a 6, agora a 8. Agora já a broca número 10, também já com a marcação. Já é o furo final. Pode ver que essa caixa não ficou bem presa, mas justamente por isso, porque eu já ia fazer a fixação do parabolt. Deixa eu jogar um ar aqui nesse furo. Pronto, jogado o ar no furo. Agora é fixar o parabolt. Pegar meu martelinho de 10 gramas.
Pronto. Agora é apertar. E assim ficou a fixação do parabolt bem no centro da caixa de passagem. Agora é apertar ele até travar, retirar e já está pronto para transferir aquele ventilador para cá, para a sua nova posição. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Pronto, a porca ficou já fixada tanto na caixinha como no teto, na laje. Então é só agora fixar aquele suporte meia-lua do ventilador nessa nova posição, que a rosca já está ali. E assim está a caixa de passagem anterior, a porca do parabolt antigo ficou ali. Essa é a fiação, essa é a junção do neutro, a junção da fase que distribui os circuitos, mais essa aqui. Eu vou retirar todas essas fitas para verificar como é que andam as conexões. Aqui está tudo desligado já. E refazer, ver como é que estão as ligações e colocar conectores de torção nessas ligações. Os únicos que serão usados é esse neutro, que é desse circuito, e esse retorno. E os dois fios do motor, que serão ligados nesses fios aqui após a sinalização. Então, acompanhe aí. E assim estão as emendas. Eu vou mostrar uma só porque todas estão iguais. Estão desse jeito aqui. É um anzol e o outro enrolado. Todas estão da mesma maneira. Fez isso aqui, foi o mesmo eletricista predial. Isso aqui é ligação da construtora. Tudo com fio rígido. Pelo menos seguiram as cores. Ao menos isso. Pronto, refiz as ligações aqui. Nesse. Já refiz e coloquei o conector de torção. E agora o neutro da rede. Arrochar mesmo. Pronto, não vai mais e nem solta. Então, os 3 circuitos fechados, fechamento de circuito. Refiz as emendas, eliminei a fita isolante e ficou perfeito. E agora é só fazer as ligações do circuito novo e o fechamento com o circuito do ventilador que vai pelo teto até aqui e fazer a instalação do ventilador lá e tampar isso aqui. Vou colocar uma tampa, vou improvisar uma tampa aqui e fechar com gesso. Quando você bater, você vai perceber que tem um lugar oco, que é a antiga caixa de passagem. Para fazer manutenção vai ter que quebrar, não tem jeito. E ficaram assim as ligações. Esse verde e o preto do motor, não sinalizei, deixei os 2 verdes para o motor, que o preto também não está sinalizado, porque não tem no circuito daqui dessa residência não tem fio preto, então sei que esses 2 fios pretos são do motor, então eu deixei os 2 fios verdes para o motor. Os 2 fios vermelhos novos que eu passei, sinalizei com retorno e neutro. Aí liguei no neutro, conector de torção, retorno, conector de torção, aqui conector de torção também, e os outros de torção já estão acomodados lá, que é o fechamento do circuito. Agora eu vou colocar isso aqui para dentro e fazer um fechamento, mas eu posso fazer o fechamento depois e já instalar aqui o ventilador. Pronto, fiação fechada e arrumada, pronta para tampar esse furo aqui. E seguindo aqui, eu fiz o teste de continuidade do vermelho e achei esse como neutro. Então, obviamente, o outro vermelho é o retorno, já que os 2 verdes já foram definidos como do motor aqui na ligação com o preto. Então, já sei que os 2 verdes é do motor. Com o teste de continuidade, achei que esse era o neutro, então esse aqui é o retorno de fase. Aqui, refiz a ligação, já coloquei no espaço novo lá embutido. Deixei aqui provisório para poder ver se está em ventilador ou em exaustor. Mas as outras ligações eu já fechei no conector de torção. Ficou ótima ligação, ótimo espaço na caixa, bem firme. Agora vou testar a iluminação e a rotação. Testando a luz. Acendeu legal. Desligando. Ligando. Perfeito. Agora eu vou colocar em ventilador. Tem que rodar aí para a esquerda. Esqueci do capacitor. Disjuntor ligado e já coloquei o capacitor que estava faltando. Vamos ver iluminação. Ok.
Agora vamos ver a rotação se está correta. Está correta. Está correta. Coloquei em ventilação, foi para ventilação. Então tá tudo certo. Então agora colocar o conector de torção e finalizar. Teste final agora. Iluminação. Ventilação. Ok. Exaustão. Ventilação. Se o ventilador está com capacitor direto ali no teto, eu retirei do controle de parede, já fica na velocidade máxima. Tinha umas pás antigamente de acrílico, mas elas partem muito rápido, já era a terceira, aí eu decidi mudar para MDF. Tirou um pouco da potência do ventilador, porque as pás de MDF são um pouco mais pesadas, mas tá ok. O melhor de tudo, agora o ventilador está centralizado, não mais ali do lado. Olha a diferença, ali para aqui, bem centralizado. Depois ali vai ter o acabamento no teto, por isso que não deixei o teto, nem pintei nem nada, porque tinha essas coisas para fazer. Tem tomada para colocar ali, tem um painel ripado aqui na cabeceira da cama, com luz de LED, o acabamento ali, então ainda não fiz nada na parede, para finalizar o quarto, mas está ótimo agora. E para o fechamento dessa caixa de teto, que eu mudei para ali, eu vou dar uma dica, não sei se você conhece essa dica, mas eu vou mostrar agora como fazer o fechamento dela sem enfiar espuma expansiva ou gesso em cima da fiação. E a dica é essa aqui. O próprio fundo da caixa octogonal vai ser usada no fechamento dela. Você destaca esse fundo e leva até lá. Então, após o corte, fica desse jeito. Após o corte fica desse jeito. E justamente aqui já indico o local do corte, para você retirar o fundo. E esse fundo dá exatamente nesse local para fazer o fechamento da caixa octogonal do teto. Ou seja, você usa o próprio fundo de uma outra caixa octogonal para fazer o fechamento de outra caixa octogonal no teto. E você pode aplicar o gesso ou espuma expansiva por cima, fica a seu critério. Essa é mais uma dica aqui do canal Técnica Elétrica. Não sei se você conhecia essa, mas fica aí a dica. Diga aí nos comentários se você já conhecia essa técnica aqui, de você usar o próprio fundo de uma caixa octogonal para fazer o fechamento de outra no teto. Agora é só aplicar o gesso sem comprometer a fiação e futuramente permitindo a abertura e manutenção, ou preventiva ou corretiva. Agora fechamento ok, deixei ele um pouco mais afundado para poder corrigir na massa corrida, como aqui no caminho da fiação. Tudo na massa corrida. Aqui eu não tinha espátula certa, aí depois aqui eu tenho que desbastar com o disco flap e a esmerilhadeira, porque isso aqui é gesso, para poder corrigir esse teto. Mas aqui era onde estava a antiga caixa de passagem do teto. E com a dica que eu dei aí para você, usando o fundo de outra caixa octogonal, fica muito mais simples fazer o fechamento em gesso, sem encher cabo de gesso ou de espuma expansiva, protegendo os cabos lá dentro. E fica assim. Futuramente numa inspeção ou numa manutenção, você quebra e tem acesso à fiação. E aproveite, se inscreva aqui embaixo no canal, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo.